Oi, hoje nós vamos fazer um podcast sobre as principais lutas de independência. A América Hispânica estava dividida da seguinte forma: 4 vice-reinos, sendo eles Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Prata, e 4 capitanias gerais, sendo elas Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Os processos de dependência das colônias espanholas do continente sul-americano caracterizavam-se de acordo com 2 movimentos: tropas vindas do norte em direção ao sul, que eram lideradas por Simón Bolívar, e tropas vindo do sul em direção ao norte, que eram lideradas por José de San Martín. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais na independência de cada país. Eu vou falar agora sobre a independência da Argentina. O território da atual Argentina, que no século XIX fazia parte do vice-reino do Rio da Prata, proclamou sua independência na cidade de Buenos Aires. E não foi a Argentina que ficou conhecida como a Revolução de Maio? Sim, isso aconteceu porque a sua independência foi no dia 25 de maio de 1810. Liderado inicialmente pelos militares Cornélio Saavedra e Manuel Belgrano e pelo advogado Mariano Moreno, o processo de independência foi de 1810 a 1825. Nossa, quanto tempo! Durou 15 anos? Sim, e o pior de tudo isso é que só foi reconhecido pelo Império Espanhol em junho de 1859. No mesmo ano em que a Argentina deu início ao seu processo de independência, outros 2 países também deram início no seu processo de independência. Começando por um deles, que foi a Colômbia, que se deu início em 1810, sob a liderança do militar Antônio Nariño e do acadêmico Camilo Torres. O processo terminou em 1819 com o auxílio de Bolívar, convertendo o território do vice-reino de Nova Granada em uma república que ficou denominada Gran-Colômbia. Dentre os planos de Bolívar para integrar os territórios da América Espanhola em uma grande nação, a conquista da Colômbia tinha um papel central por facilitar a entrada no território da Venezuela. Nossa, Isa, e qual foi o outro país que também teve independência em 1810? O outro país foi o México. A emancipação do México foi declarada em 16 de setembro de 1810, a partir da revolta do povo mexicano contra a exploração do Reino da Espanha, liderada pelos padres católicos Miguel Hidalgo e José Maria Morelos, e com forte influência da Revolução Francesa. A guerra durou de setembro de 1810 a setembro de 1821, quando, sob o comando do general Agustín Iturbide, os colonos mexicanos conquistaram a independência. Nossa, que coincidência! Esses 3 países foram no mesmo ano. Existem mais 3 que também tiveram sua independência no mesmo ano. Nossa, Gabi, que legal! E quais são esses países e em que ano isso aconteceu? A Costa Rica, localizada na América Central, se libertou do domínio espanhol em setembro de 1821, passando a incorporar a chamada República Federal Centro-Americana. Junto com as atuais Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua, não é? Isso mesmo. Os territórios da América Central passaram por várias tentativas de unificação por parte dos liberais centro-americanos, que acreditavam na possibilidade de criação de uma nação moderna e enriquecida pelo comércio internacional, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico. A República Centro-Americana foi dissolvida em 1838. Outro país que também alcançou sua independência em 1821 foi a Nicarágua, que foi anexada ao território das Províncias Unidas do Centro-América. No entanto, conflitos entre liberais e conservadores acabaram desestruturando sua unidade territorial, e em 1854 eclodiu uma guerra civil na Nicarágua entre o Partido Conservador e o Partido Democrático, que buscou apoio do militar e aventureiro norte-americano William Walker para a tomada de poder. Walker dominou politicamente a Nicarágua entre 1856 e 1857, com a intenção de estabelecer uma colônia de domínio pessoal. Após o incidente, as disputas políticas continuaram e foram visivelmente marcadas pela intervenção política britânica e norte-americana. Outro país que também teve sua independência em 1821 foi o Peru, que foi ordenado pelo general argentino José de San Martín, que estava no comando de campanhas libertadoras no Peru, Argentina e Chile. Desentendimentos locais entre a elite crioula e o Império Espanhol contribuíram no processo independentista, gerando um processo de batalhas contra os exércitos da Espanha que durou até 1824 e teve seu fim na Batalha de
Ayacucho, onde o Exército Libertador, comandado pelo general Sucre, venceu o Exército de Operações do Peru, comandado pelo vice-rei José Rinosoja. Falando sobre o Paraguai, o país alcançou sua emancipação em 15 de maio de 1811, quando, liderados pelos militares Fulgêncio Yegros e Pedro Juan Caballero, os paraguaios depuseram o governador espanhol Bernardo Velasco e proclamaram a independência. Nossa, mas não foi o Paraguai que teve o governo totalitário? Sim, após a independência, um governo totalitário foi insaturado pelo político José Gaspar Francia, que manteve uma política isolacionista com o objetivo de deter as ambições expansionistas do Brasil e da Argentina e a penetração estrangeira na economia. No mesmo ano de 1811, o Uruguai iniciou seu processo de revolução. E essa revolução ficou conhecida como Grito de Incêncio. Bem lembrado. A capital uruguaia foi palco de uma luta armada entre os anos de 1810 e 1814, liderada pelo general José Artigas, que culminou com a anexação do território ao Brasil. Apenas em 1835, o líder político Juan Antônio Lavalleja, com a ajuda de tropas argentinas, expulsou os brasileiros do Uruguai. Em 1811, também teve a independência da Venezuela, quando o militar Francisco de Miranda, a pedido de Simão Bolívar, assumiu o comando da nova república, gerando um processo ditatorial que culminou em seu assassinato e a rendição dos revolucionários ao jugo espanhol. Em 1813, Bolívar voltou ao país e, com a ajuda da população, resgata a capital Caracas do domínio espanhol e se nomeia presidente da Venezuela. E foi assim que ele ficou conhecido como El Libertador, não foi? Sim. A independência do Chile ocorreu no dia 12 de fevereiro de 1818, sob a liderança do estadista chileno Bernardo O'Higgins, do general crioulo José de San Martín e do britânico Lord Thomas. Esse processo teve amplo apoio da igreja, não é? Sim, a Igreja Católica apoiou muito, e diferente de outras independências da América Espanhola, essa deixou o país à mercê do imperialismo inglês, que preservou privilégios da elite crioula sobre a população, como a continuidade do sistema latifundiário. Uma das primeiras colônias a se rebelar contra o domínio espanhol foi a Bolívia. A Bolívia proclamou sua independência em julho de 1809, quando Pedro Domingo Murilo liderou uma revolta de crioulos e mestiços. Seguiram-se anos de luta até o estabelecimento da República, em 1825. Nossa, mas não foi essa que foi nomeada em homenagem a Simão Bolívar? Sim, foi essa mesma. As guerras de independência da Bolívia marcaram, junto à independência da Argentina e do Uruguai, o desmembramento do vice-reino do Rio da Prata. A emancipação do Equador do domínio espanhol ocorreu entre 1809 e 1822, dirigida pelo general Sucre com o apoio de Simão Bolívar. Após essa data, o território fez parte da Gran Colômbia, dirigida por Bolívar, se tornando uma república independente apenas em 1830. Esse local foi palco de instabilidade política e econômica até 1860, não foi? Sim, quando o conservador Gabriel García Moreno, com o apoio da Igreja Católica, estabilizou a economia e a agricultura do país. Agora eu vou falar um pouco sobre Cuba. A Declaração de Independência Cubana foi redigida em 1868 pelo advogado e proprietário rural Carlos Manuel de Céspedes. E foi ele que deu início à Guerra de 10 anos, né? Ele que libertou seus escravos e incentivou-os a se unir à luta anticolonialista, e foi isso sim que deu início à Guerra de 10 anos. Com o tempo, os conflitos deram origem à Guerra Hispano-Americana, que durou de 1895 a 1898, e teve intervenção dos Estados Unidos e terminou com a assinatura do Tratado de Paris, no qual a Espanha concedia o controle de Cuba aos Estados Unidos. Até hoje, Cuba sofre com o jugo da intervenção norte-americana em sua economia política. Também fazendo parte da República Centro-Americana, Honduras proclamou-se um Estado soberano e independente em 1838. O primeiro presidente constitucional foi o conservador Francisco Ferreira, eleito em 1841, e o território passou a ser palco de uma disputa pelo poder entre liberais e conservadores. A eleição do liberal Marco Aurélio Soto, em 1876, levou à promulgação de uma nova Constituição hondurenha. O país foi por muito tempo liderado por caudilhos. Caudilhos são líderes políticos ligados a setores tradicionais, como o exército e o setor agrícola, não é? Isso mesmo.
A Guatemala também fazia parte da República Federal Centro-Americana. Sua independência em relação ao domínio espanhol se deu em 1821. O colapso da federação foi resultado de uma forte oposição liderada pelo general conservador Rafael Carrera, que assumiu o poder da Guatemala em 1838 à frente de um exército popular, promulgado a independência em 21 de março de 1847. Já no ano de 1871, teve início uma revolução que iniciou um período liberal no país, marcado pela política de desenvolvimento econômico do presidente Justo Rufino Barrios. Gabi, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Tchau!